Olá! Na aula passada nós falamos sobre dilatação térmica. Verificamos que para que o corpo, um determinado corpo, ele passe por uma, digamos assim, até uma mudança, tem que haver, digamos assim, um momento de diminuição de temperatura, tá? Então a gente falou assim, sobre contração térmica. O que é essa contração térmica? Então nós vamos observar o seguinte, que quando o material a gente citava o exemplo na aula passada. Esse próprio exemplo que está aqui no livro de vocês, quando ele passa por um aumento de temperatura, esse corpo ele vai se dilatar, tá? Então, isso é uma contração térmica, tá? Ou seja, provoca... Quando eu falo assim, contração térmica, ela vai provocar redução do volume do material. E a dilatação térmica, ela vai provocar o aumento da dilatação desse corpo, tá? Ou seja, a gente poderia resumir assim, que é o aumento percebido pela altura da coluna, no caso aqui do álcool, ele está sendo colocado em observação. Hoje nós vamos falar sobre quantidade de calor. Veja bem, calor e temperatura, o assunto que a gente está trabalhando no decorrer dessas nossas aulas. Tá? Deixa eu só atualizar aqui o livro. Quantidade de calor. Então, vamos lá. Quando nós falamos em quantidade de calor, nós vamos dizer que a quantidade de calor necessário para que um corpo atinja determinada temperatura, ele vai depender da massa desse corpo, ok? Então, a quantidade de calor recebida por um corpo, ela é representada pela letra Q. Então, vamos dar uma analisada aqui nesse item anterior, quando ele diz assim, analisando a situação anterior, que foi o caso da panela, que foi colocada ao fogo, isso lá na página 242, tá? E que é o que a gente tem mais aí como calor e temperatura, né? A gente percebeu a questão da contração e a dilatação térmica, isso levando em consideração o aumento de temperatura, tá? Então, a quantidade de calor necessária para que a água atinja a temperatura de ebulição é menor do que da outra panela, tá? Então, vamos lá. Então, a quantidade de calor recebida ou concebida pelo corpo, ela é representada pela letra Q. Logo, a sua unidade do sistema internacional é o joule. Porém, outra unidade de medida bastante utilizada é o que nós chamamos de caloria, que é representado pelo cal. Aqui do lado nós temos um exemplo, olha só. Ele coloca assim, uma caloria equivale a 4,19 joules, tá? Então, essa caloria, quando você compra, digamos assim, um produto no supermercado, ele vem com essa etiquetazinha, esse rótulo aí. Muitas das vezes a gente nem percebe o que a gente está comprando, está levando daquele produto. Então, esse produto, no rótulo dele, ele indica, por exemplo, o produto alimentício utilizado em destaque, ou seja, o que ele contém ali, tá? Então, nos alimentos, a caloria é a quantidade de energia que eles fornecem ao nosso organismo. Então, como eu coloquei para vocês, né? Todo produto, ele vem no rótulo dele descrito o que ele está trazendo ali, ok? Então, quando dizemos que um alimento é calórico ou energético, estamos nos referindo à capacidade que ele tem de liberar energia química, tá? Então, os alimentos mais energéticos são ricos em gorduras, carboidratos e proteínas, tá? Parte da energia diária na qual necessita é utilizado pelo organismo para manter as funções vitais e envolvimento, ou no caso, movimentar o corpo, utilizar para manter a temperatura interna do corpo, quer dizer,
é aquela quantidade necessária que o organismo ele vai precisar para estar sempre em equilíbrio, eu diria assim, tá? Manutenção do organismo. Então, diariamente nós estamos precisando de uma quantidade de energia para nos movimentar, para manter o nosso corpo em movimento, tá? Bem, então, como eu acabei de colocar para vocês, a energia do alimento, ela é, digamos assim, é a capacidade de liberar energia para o organismo, tá? Então, é aquilo que o alimento tem e ele vai nos fornecer, tá? Agora, nós sabemos que o excesso de gordura para o nosso organismo, ele pode ser prejudicial, ele pode trazer sério risco de sérias doenças, tá? E muitas delas, às vezes, sem controle, tá? Então, é bom, de vez em quando, estar comendo uma doçura, para manter a energia do corpo, mas a gente não pode abusar das gorduras, dos carboidratos e das proteínas. São essenciais? São, mas não podemos abusar. Ok. Calor específico. Ao falar em calor específico, a gente vai perceber assim, que cada material, cada corpo, ele tem um calor específico, tá? Vamos observar aqui no experimento que tem no livro de vocês, nesses copos, tá? Veja bem, o primeiro copo tem água, no segundo tem óleo. Aí no outro, observa aí que está sendo analisada através de um termômetro, tá? Então, olhando aqui na nossa pequena redação, diz assim: em qual dos copos, aliás, em 2 copos foram colocadas a mesma massa de água e de óleo, a mesma temperatura. Esses corpos, ou esses copos, no caso, desculpa, ficaram expostos à luz solar por 1 hora. Após esse tempo, 2 termômetros foram utilizados para medir a temperatura da água e do óleo. Então, vocês podem observar aí o termômetro, né? Mostrando aí para vocês. Aí, bem embaixo, nós temos uma pergunta assim: em qual dos líquidos ocorreu maior variação de temperatura? Então, nós vamos dizer assim, que o óleo, ele teve maior variação de temperatura, tá? Ou seja, ele absorveu mais essa temperatura. Logo, nós podemos dizer que o calor específico, ele é determinado ou definido como a quantidade de energia necessária para elevar a temperatura de 1 grama de uma substância em 1 grau Celsius. Bem, resumindo, vamos chegar mais aqui embaixo, nesse pequeno exemplo, diz assim, ó, todo material em determinada capacidade tem determinada capacidade de ceder ou de absorver calor. Essa capacidade está relacionada ao calor específico. Como você vai observar, o calor específico é representado pela letra C. Característica que faz alguns materiais precisarem ceder ou receber quantidade de calor para variar essa temperatura. Então, a unidade de medida usual para o calor é Cal sobre G em graus Celsius. Caloria por gramas em graus Celsius, tá? No exemplo aqui, nós temos, para 1 grama de água, aumente 1 grau Celsius em sua temperatura. Ela deve absorver 1 caloria, tá? Já para Aí você vai observando aí o exemplo que ele está colocando para vocês, tá? O que eu quero resumir aqui com vocês? Chegar a essa conclusão. Olha só. Na tabela ao lado, bem em cima, você tem uma pequena observação. O calor específico é definido como a quantidade de energia necessária para levar a temperatura de 1 grama de uma substância em 1 grau Celsius. Aí nós temos o calor específico de algumas substâncias. A água, o calor dela é 1.
isso em grama, né? 1 grama de etanol é 0,58. O óleo, 0,47. Alumínio, 0,21. E o chumbo, 0,23. 0,23, só corrigindo, 0,03. Fazendo essa correção, tá? Então, para nós sabermos a quantidade de calor que certa massa de uma substância necessita para variar sua temperatura, faz o seguinte cálculo. Ó, o que você vai fazer? Você vai dizer assim, que representa a quantidade de calor, é igual a massa representada pela letra M, vezes o calor específico, vezes a temperatura, tá? Então, repetindo, quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico, vezes a temperatura, tá? Então, é esse o cálculo que a gente vai usar para fazer os nossos exercícios que virão. Bem, continuando o nosso assunto, veja bem que isso aí é muito comum no nosso dia a dia, mas muitas das vezes a gente não tem essa vivência de estar trabalhando, tá? Vamos lá no exercício 3. Ele diz assim: considere que, na situação do início da página anterior, foram utilizadas 200 gramas de água. Esse exercício que ele está colocando é com referência aqui na página, deixa eu descobrir aqui a página 245, tá? Que é o que ele está colocando aí pra gente, para termos esse 245, 242, lá no exemplo da dilatação térmica, tá? Então, ele diz assim, foram utilizados 200 gramas de água e 200 gramas de óleo. Qual a quantidade de calor necessário para elevar em 5 graus Celsius a temperatura desses materiais? O que você vai fazer aí? Você vai pegar assim, ó, a massa da água, 200 gramas. Então, você pode colocar M é igual a 200 gramas. Isso da água. Massa do óleo, 200 gramas também. Aí, nós temos o calor específico da água, é uma caloria. O calor específico do óleo, 0,47 caloria. Aí, eu vou fazer o cálculo. Eu vou calcular a quantidade de calor tanto da água quanto do óleo, tá? Então, eu vou fazer assim. Eu vou colocar a fórmula primeiramente para a água, que é igual a M vezes C vezes o T, tá? Então, vai ficar assim, que é igual a 200 vezes 1 vezes 5, tá? Isso aí, veja bem que a calor da água é 0,1. Você pode estar acompanhando aqui na tabela, página 245. E a temperatura em graus Celsius é 5 graus, tanto para a água quanto para o óleo, tá? Então, de novo, calor específico é igual M vezes C vezes T. Que calor, quando eu coloco, é a letra Q, tá? Então, aí vai ficar 200 vezes 5 vezes 1, ou vezes 1 vezes 5. Multiplicando 200 vezes 1 vezes 5 vai dar 1000 calorias. Isso é da água. Do óleo, mesmo processo. Caloria Q é igual a M vezes C vezes o T. Quem é M? 200. Qual é a caloria? 0,47. Qual é a temperatura? 5. Então, você multiplica direto, você vai encontrar 470 calorias, tá? Bem, vamos agora para o calor latente. Observe o gráfico, que é esse que você tem aqui. Aí, você tem a variação de temperatura da água pura nas mudanças de estado físico ao nível do mar. Aí, você tem o item 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos observar o que aconteceu aqui. Ó, ao analisarmos o gráfico, nós vamos observar que no item 1, a temperatura, vamos logo fazer esse resumo aqui. Ao analisarmos o gráfico acima, podemos notar que nos trechos 1,
3 e 5, a água ela recebeu calor e aumentou a sua temperatura. Repetindo, no 3 e no 5 aumentou a temperatura, tá? Então a água recebeu calor e a temperatura aumentou. Nos trechos 2 e 4, olha aqui, 2 e 4, a água recebeu, ou seja, a água recebeu calor, mas não ocorreu a variação de temperatura. Quer dizer que não houve assim mudança de estado físico da matéria, tá? Nós vamos concluir que a quantidade de calor fornecida a um material durante uma mudança de estado físico é chamada de calor latente, ou eu posso dizer que é também um calor de transformação, tá? Ou seja, vai poder transformar esse corpo aí que está sendo observado, ok? Logo, em regra geral, nós vamos dizer que a quantidade de calor, deixa eu tentar ajustar aqui o livro, mas tu pode estar acompanhando no nosso livro, lá na página 246, é o assunto que eu estou abordando com vocês agora, tá? Tá. Então, só a quantidade de calor que ele deve absorver para mudar o estado físico para o líquido é chamado de latente difusão. São as palavras que estão em destaque aí para vocês, tá? A quantidade de calor que um material deve absorver para mudar do estado físico líquido para o gasoso é chamado de latente de vaporização. Analisando mais à frente, isso aí a gente vai desenvolver bem nos nossos exercícios, tá? Que você vai ter essa visão de como realmente trabalhar. Aí você vai ter essa tabela ao lado, onde ele indica a substância, a fusão e a vaporização. Então, para saber a quantidade de calor que certa massa de uma substância necessita para mudar de fase, chama-se, ou seja, faz-se pela essa equação, que é Q, que é igual a M vezes o L, tá? O que é o Q? É o calor, quantidade de calor. O que é o M? É a massa da substância. E o L é o calor latente, tá? Então, a gente vai verificar que o material ele já deve estar na temperatura a qual ocorre a mudança de estado físico. Então, quando a gente vai fazer um experimento, tá? Só esclarecendo aí, o material ele já deve estar na temperatura a qual ocorre a mudança de estado físico. Embora mais à frente. Propagação de calor. Quando se fala em propagação de calor, vai se falar de transferência de calor, que esse calor pode ocorrer por meio de 3 processos de condução, que são condução, convecção e a irradiação. Primeiramente, vamos ver a condução. O próprio nome já diz. Então, veja bem, se você coloca uma panela no fogo com água, essa água ela vai receber o calor. Primeiramente, a panela recebe o calor do fogo, onde esse calor vai ser transferido para a água, tá? E se você deixar um objeto, por exemplo, aqui, olha só que ele faz a pergunta aí. O que irá acontecer com a temperatura da colher na situação? Então, veja bem que foi esquecido aí uma colher dentro da panela, né? Que essa panela já está fervendo. Aí, o que poderia acontecer com essa colher? Então, a gente vai perceber que o calor da panela e da água vai ser transferido, ou seja, para a colher. Ou seja, vai haver essa condução de calor. Panela, água e colher, tá? Continuando aí, então isso aí nós vamos chamar de condução térmica. Isso a gente vai perceber também que alguns materiais eles são bons condutores de energia, os outros não são, né? Então quanto mais
condutor ele for, mais ele vai absorver o calor, tá? Então, a gente vai observar o seguinte, que os materiais que propagam calor com facilidade são chamados de bons condutores de calor. Já os que não propagam calor facilmente são chamados de maus condutores. A propriedade relacionada a essa característica é chamada de condutibilidade térmica. Então, os materiais com condutibilidade térmica muito baixa são bons isolantes térmicos, como por exemplo, a gente tem aí o isopor, né? Aí você depois, ou seja, guarda algum, pode ser até mesmo um alimento dentro do isopor, ele vai conseguir manter aquela temperatura durante algumas horas ainda, não muito tempo também, né? Então, essa propagação, vamos falar agora de propagação de conversão térmica, a gente vai observar que lá na página 247 também ocorreu esse processo de conversão térmica. Então, a transferência de calor ocorre em líquido e gases e envolve a formação de correntes cíclicas por causa da diferença de temperatura entre as camadas superiores e inferiores, beleza? Outra situação que a gente vai estar observando também é a propagação por irradiação. O que é isso? Você está como exemplo aqui a cidade de Urubuci, em Santa Catarina, né? Então, ela tem essa, digamos assim, essa irradiação térmica em determinados, quer dizer, um dos pontos turísticos, né? Então, ela chama muita atenção para a seguinte transformação. Então, é um destino turístico no inverno, para quem gosta de baixa temperatura. Lá o turista encontrará várias atrações para curtir as baixas temperaturas e, em alguns casos, pode até nevar, tá? Então, só voltando mais aqui em cima, a questão da conversão térmica, a gente já falou para vocês mais à frente, na seguinte situação, da questão da panela. Então, você coloca a panela no fogo, essa panela vai absorver o calor e depois vai transferir para a água. Isso nós chamamos de conversão térmica, tá? Continuando lá, mais à frente, na página 250, nós vamos observar o seguinte, que todos os corpos, eles emitem e absorvem calor por meio de um tipo de onda eletromagnética. Quanto maior a temperatura do corpo, mais intensa é a emissão desse tipo de onda, tá? Então, esse tipo de propagação de calor é chamada de irradiação térmica. Isso aí vocês podem, nós podemos estar observando muito nos aquecedores, ok? Então, gente, vocês podem estar acompanhando aí no livro de vocês, na página 250. Na realidade, é todo o capítulo, porque a gente já vem falando de calor e temperatura, então você dá uma volta de novo lá na 244, até a 250, você vai dando uma lida, vai aprofundando mais o conhecimento para as nossas próximas trocas de experiência, ok? Obrigada e até a próxima aula.